Aleluia. Graça e paz. Vamos celebrar o Senhor. Você está pronto? Já sabendo que está se aproximando o dia dos nossos cultos presenciais. Oh, aleluia! Por causa disso a gente diz assim, que nunca vamos abandonar a nossa confiança no Senhor. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou. Vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia. Vá se preparando para ouvir a palavra. Convide pessoas, compartilhe essa live. Aprenda hoje a depender do Senhor em todas as suas orações. Não é isso, amor? Aleluia. Graça e paz, amém. Hoje é um dia que a gente está muito feliz porque é a nossa nova, amém. As coisas vão começar, voltar ao normal, né? Estamos ainda nesse novo normal, temos que adaptar algumas coisas, por isso ainda esse final de semana ainda
estaremos por aqui durante a semana também, mas provavelmente no próximo final de semana já estaremos juntos. Mas fica ligadinho na rede social aí, porque a gente está terminando algumas coisas no novo prédio. E se tudo der certo, a gente vai estar juntos no próximo fim de semana. Amém? Mas fica ligadinho que a gente vai estar comunicando a você. Amém? Mas o nosso coração já está cheio de expectativa, né? Por tudo que Deus vai fazer nesse novo tempo. Amém? Aleluia. Deus é bom. Sabe, hoje eu queria falar sobre oração. Sabe que eu procurei outro assunto para falar, né? Mas Deus vem compartilhando comigo já faz alguns dias, né? E eu não consigo estudar sobre outra coisa. Então, se eu venho estudando já faz alguns dias, então quando eu vou ministrar, sempre vem isso no meu coração. Então vamos lá aprender mais um pouquinho sobre o Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos 84. Sabe, esse salmo fala muito comigo. Acho que é um dos salmos favoritos que eu tenho. Diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Encontrar o seu lugar em oração, você vai dizer como Davi dizia. Sabe que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. E eu encontrei o meu lugar, que é diante do Senhor. Amém? Então, o que eu quero passar hoje à noite é que você pode depender do Espírito Santo em suas orações. Sabe que quando a gente ora por nós, a hora demora a passar e as coisas ficam difíceis, principalmente se você não tem costume de estar orando. Isso. Mas se você pega junto com o Espírito Santo, tudo vai ficar mais fácil. Certo? Então eu quero não ficar em minhas palavras, né? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios 14, versículo 15, que diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Sabe o que é isso? A gente orar no Espírito. Sabe que é muito importante a gente pegar esse espírito de oração. Eu não sei se você conhece esse termo, né? Mas eu lembro que quando eu era menor, né? E a gente estava em outra denominação, às vezes as pessoas diziam assim, ore no Espírito. E a gente achava que orar no Espírito era ficar lá orando baixinho e ficar lá sozinho, né, quieto lá e ficar pensando em Deus e orando ali na sua cabeça. Mas não tem muito a ver com isso não, né? Tem a ver em você estar conectado com o Espírito Santo. Sabe, se você começar a depender do Espírito Santo em suas orações, ele vai trazer inspiração para a sua vida. Sabe que não vai ser uma oração mais pesarosa, aquela oração que vai parecer que vai demorar. Não, vai ser um clamor no seu coração que você não vai conseguir fazer outra coisa a não ser orar. Sabe, eu estava me lembrando, falando com o Gui hoje, enquanto a gente jantava, e eu dizia para ele que quantas vezes Deus havia falado conosco, você vai também se identificar com o que eu vou falar agora. Que coisas que eu peguei e fiquei orando quase sem cessar, porque a gente não como a gente trabalha, né, faz outras coisas, a gente não pode ficar orando em todo o tempo. Mas o tempo que a gente tiver disponível, eu não estava, em algumas coisas, eu não orava em português,
Eu só orava em outras línguas e eu não conversava muito, não assistia muita televisão, né? Mas eu orava e orava. Sabe que quando eu tomei essa posição diante de Deus, eu vi coisas acontecendo. Eu vi Deus se mover poderosamente. Sabe, se você prestar atenção na sua vida e no livro de Atos, amados, você vai ver que quando as pessoas eles descobriram em Atos 2 que existia poder na oração. Que quando eles oravam, o prédio tremia. As pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo. As pessoas recebiam Jesus. Sabe, milagres começaram a acontecer ali no livro de Atos quando eles descobriram. E eles começaram a fazer propositalmente. Porque eles descobriram o segredo, eles disseram, não, então vamos fazer isso aqui. Se a gente sabe que esse é o caminho, que isso funciona, então vamos fazer. E no capítulo 5, a gente começa a ver que Deus começou a acrescentar as pessoas na igreja, eles começaram a crescer, eles repartiam o pão, eles tinham tudo em comum, então milagres começaram a acontecer na igreja. Então, quando a gente descobrir e colocar o Espírito Santo envolvido em nossas orações, a gente vai ver o milagre que vai acontecer na nossa vida, na nossa igreja, no nosso comércio, né, nos seus estudos. Então, aonde você estiver inserido, você vai ver Deus se manifestando, porque essa é a vontade do Senhor. Então, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Mas eu estava explicando sobre orar no Espírito, né? Então, orar no Espírito é você também estar orando em outras línguas e deixar o Espírito Santo estar orando com você, por você. Então, você precisa envolver o Espírito Santo em suas orações. Convidar ele, Espírito Santo, eu quero que você me conduza em oração. Me conduza nas minhas orações. E ele vai te guiar. E você vai perceber que enquanto você estiver orando, o Espírito Santo vai estar trazendo direção para a sua vida, trazendo palavras. Você vai perceber que não são suas palavras, é inspiração. E se você começar a orar em outras línguas, você vai ser diferente por causa da inspiração. Ele vai te deixar também entender aquilo que você está orando. Então, eu quero chacoalhar você hoje à noite para você entender isso. Sabe, como eu vou falar sobre o Espírito Santo, eu queria que você entendesse um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Sabe, a pessoa do Espírito Santo, em João 14, versículo 16, Jesus falando, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Sabe que se você lembrar sobre a palavra Consolador, o que é que você pode pensar a respeito disso? Você pode pensar assim: Consolador é alguém que vai botar a mãozinha assim na sua cabeça e dizer, ai, bichinho, coitadinho, né? Mas não é sobre isso que ele está falando. Consolador vem da palavra Paracletos, que quer dizer chamar. Demais, que ele quer dizer treinador, aquele que te puxa e te faz forte e corajoso. Então, amado, se você pegar o Espírito Santo, que esse Consolador é o Espírito Santo, se você pegar o Espírito Santo perto de você, ele vai te fazer forte e corajoso. Então você não vai orar mais, você vai orar de uma forma poderosa, sem medo. Isso. Eu não sei se você já experimentou, mas eu já tive essa sensação de que você tá ali se sentindo fraquinho, às vezes tá com medo, né? E você começa a orar. E de repente o Espírito Santo começa a inspirar você. E você de repente, tem até uma foto, né, no Face, eu não sei se vocês já viram, mas é quando antes de orar ele olha no espelho e ele vê um gatinho. E depois de orar, ele olha no espelho e ele se vê um leão. E é bem assim que acontece. Quando a gente ora e o Espírito Santo pega junto conosco naquela oração, a gente ora com propósito, sabendo por que a gente está ali, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer dentro de nós, sabe? Deus quer organizar primeiro a nossa vida interior. Depois que Ele consertar a nossa vida interior, Ele vai consertar as coisas do lado de fora.
Sabe, muitas vezes as coisas não andam bem. Por quê? Porque às vezes as pessoas, eu e você, queremos consertar primeiro as coisas por fora e por dentro tá tudo errado. E não funciona dessa forma. Sabe, o Espírito Santo quer tratar com o nosso interior, fazer com que a gente tenha um caráter parecido com o de Deus, cada vez mais parecido com o de Deus, para que a gente possa orar. A gente só pode se a oração for ligada, tem a ver com quem está orando também. Sabe, claro que quem responde as orações, todo o poder é Deus, é de Deus. Mas tem a ver com quem está orando, porque se a minha vida não respalda aquilo que eu tenho orado, nada vai acontecer. Eu sei que você pode concordar comigo. Em Romanos 8, versículo 26, diz assim: o Espírito Santo nos ajuda a orar de maneira correta, porque ele assiste a gente em nossas fraquezas, ele conhece a vontade de Deus. Então é importante o Espírito Santo estar conosco em nossas orações. Por quê? Sabe que o Espírito Santo ele é muito educado, né? Ele não vai entrar em lugar nenhum que você não o convide. Sabe, ele está dentro de você e você precisa falar com ele, né? Que você precisa dizer a ele: Espírito Santo, eu quero que você participe comigo nessa oração, que você me conduza nessa oração, e ele vai te guiar. Sabe que sabe quando você vai ter a consciência de você estar orando? Se esse versículo aqui for real na sua vida, você começar a entender ele, você não vai parar mais de orar. Aqui, Mateus 18 e 19, 18 diz: você tem as chaves que ligam o céu e a terra. Você pode ligar as coisas através da oração. A terra é ligado no céu. Quando você desliga, aqui é desligado no céu. Imagine que algo poderoso. Então, qual é a chave que a gente pode receber as coisas de Deus, do céu para nós? É oração. Então, se eu decido que não quero orar, que isso não tem importância para a minha vida, tá difícil. Por quê? Porque não existe crente que não ora. Crente que não ora é fraco. Crente que não ora é arma fácil para o diabo. Sabe, eu preciso ser um crente equilibrado. Não posso viver só orando sem ler a palavra. Nem posso ficar só lendo a palavra sem orar. Você pode me perguntar por quê? Porque as duas coisas juntas vão trazer equilíbrio para a minha vida. A oração, ela me traz sensibilidade para ouvir Deus, para ser mais rápido, para responder as coisas que Deus quer. Sabe, a orar as coisas, a transformar as nossas circunstâncias, a transformar o nosso mundo. É isso que a oração faz. Mas se eu conheço a palavra de Deus, se eu leio a palavra e se eu estudo, eu vou saber qual é a vontade de Deus. Porque Deus não vai chegar com um negócio novo para você, não. Tudo que ele tem da vontade dele para a sua vida está escrito na sua Bíblia que você tem aí na sua mãozinha. Ele não vai acrescentar nada, vir com algo que não está escrito. Não. Ele vem com algo que já ele vai trazer revelação dentro daquilo que nem anda naquilo que já está escrito. A gente ainda quer buscar outras coisas. Não, tem que buscar aquilo que está aqui. Amém? Porque isso é o correto. Não vamos além disso. Amém? Então, a oração e a leitura da palavra vai trazer esse trilho. E você vai chegar onde você chegue. Amém? Então, faz o Espírito Santo ser conhecido de todas as coisas. Então, quando você orar, você deve colocar o Espírito Santo envolvido na sua oração. Você deve dizer a Ele, convidar Ele. E entendendo que tudo que você ora, de acordo com a vontade dEle, Deus é fiel para cumprir. Sabe, Deus vai começar nesses momentos de oração, Ele vai começar a te fazer entender a sua posição em Cristo. Ele vai começar a trazer entendimento. Enquanto você estiver orando, algumas coisas que você não entende, de repente, está escrito lá em Efésios, que os olhos do seu entendimento vão ser abertos e você vai começar a entender qual é a largura, o comprimento, a profundidade da vontade de Deus para a sua vida. O que é que Deus queria dizer com isso?
que você vai entender na plenitude tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Então por que a gente não tem entendido? Por que a gente não tem andado nisso? Porque a gente não tem reconhecido. A gente não tem o conhecimento daquilo que Deus diz. Sabe, em 1 Pedro 2, versículo 9, diz que nós somos sacerdócio real. Nós somos filhos de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se você entender que você é filho, você não vai chegar de toda forma. Você vai chegar com confiança. Então, eu não tenho medo, por exemplo, de chegar em Solânia, por exemplo, onde meus pais moram. E eu sei que se eu chegar em Solânia, na hora que eu chegar, as portas da casa dos meus pais vão estar abertas para mim. Por que eu tenho confiança nisso? Porque eu conheço os meus pais, porque eles são meus pais. Então você precisa entender e dizer isso. Você precisa entender que Deus vai abrir as portas do céu para você. Que Deus vai abrir o coração dele para você. Ele vai fazer coisas boas para você, porque ele é seu pai. Não é o pai de Pastor Guilherme. Não, é o seu pai. Quando você entender ele como seu, você pode dizer aí na sua casa, dizer, Deus é meu pai. Deus é meu pai. Meu pai. Quando você disser isso, entendendo que ele é seu pai, sabe que você vai se aproximar dele de maneira diferente. E eu quero te incentivar hoje à noite a isso, a você chegar diante de Deus e deixar ser moldado por ele. Para falar mal, né, da sua vida, para falar mal do seu ministério, para falar mal de qualquer coisa, para te entristecer. Mas você pode decidir no seu coração. O que é que você vai fazer com isso que tem chegado? Com as pressões que tem chegado para a sua vida? O que é que você vai fazer? Você vai decidir ficar triste, cabisbaixo? Não, decide ir para Deus. Decide levar para Ele. Decide derramar o seu coração diante dele. E amados, eu li uma frase hoje, e eu já tinha escutado essa frase quando a gente fez o coach, e lá, né, eu falava muito sobre essa frase. E eles falavam sobre a autorresponsabilidade, que a gente precisa entender que às vezes a gente tem problemas e a gente fica dizendo assim, o problema é do outro. Se o problema é do outro, eu não posso resolver nada. Concorda comigo? Por quê? Porque se é o outro precisa entender que ele precisa fazer alguma coisa e mudar. Mas se eu entendo, coloco a responsabilidade para mim e digo que o problema é meu, então a solução também está comigo. Então, se eu mudar, se a solução está comigo, então tudo vai se resolver. Amém? Então, eu gosto de pensar dessa forma. Que quando alguém fala sobre mim, né, fala de mim alguma coisa, eu sempre começo a pensar, sabe que a pessoa tem razão em algumas coisas? Sabe se eu melhorar? E a gente vai colocar, como vai conseguir fazer isso? A gente só vai conseguir fazer isso diante de Deus. Porque Deus, o Espírito Santo, enquanto a gente está orando, ele nos ajuda a entender. E ele faz, ele mesmo, é tão interessante isso, porque ele mesmo faz a gente querer ser parecido com ele. Porque, dentro de nós existe um vazio, que é do tamanho de Deus. Que ninguém mais vai preencher esse lugar, a não ser Deus. Um lugarzinho lá na nossa vida, que é só de Deus. Que não vai ser dinheiro, não vai ser casa nova, não vai ser um diploma, não vai ser um marido, uma mulher, não vai ser nada disso que vai preencher. O que vai preencher esse lugar é Deus. E ele é tão perfeito, que ele deixou esse lugarzinho no nosso coração, mas ele não queria que chegasse, criasse um robô e dissesse, você é obrigado a me convidar. Não, ele deixou aquele lugar para ele e ele começa a dar toquezinho, sabe? Ele começa a nos conduzir, começa a levar a nossa vida e a nos fazer entender que esse lugar é dele. E que quando a gente deixa ele preencher esse lugar, as outras coisas virão para nós sem nenhum esforço. Vai ser mais fácil. Não esforço que você não tem que fazer nada,
mas assim, sem ser muito sacrificial. Ele vai facilitar, vai existir uma graça maior sobre a sua vida. E ele vai facilitar as coisas para mim e para você. Você não deseja isso, não? Amém. Eu desejo. Sabe que eu tenho orado sobre isso? E eu tenho dito ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero entrar no novo nível de oração. Sabe que você precisa estar orando sobre isso? Eu quero te incentivar a fazer isso também. A você entrar no novo nível de oração. Sabe, eu não sei se você já leu isso, mas em Ezequiel 47 fala sobre um rio. Que existia um rio que Ezequiel entrava. E aquele rio é um rio, não um rio de verdade, né, de águas normais, mas o rio do Espírito. No rio da oração, sabe que eu posso entrar? E ele disse que quando teve uma hora que ele entrou e as águas batiam nos tornozelos, depois ele foi nos joelhos, depois eles estavam aqui nos lombos. Não é mais, a gente não conduz mais. É o Espírito Santo que nos leva nessas águas. Então a gente deve chegar nesse nível. E se você ler o capítulo 47 inteiro, você vai ver que nessas águas, aonde essas águas tocavam, passavam, tudo era transformado. Não existia mais morte aonde aquele rio passava. Então o que tem faltado para a nossa vida? Oração. Sabe que quando eu começar a orar, e quando começar a entrar nesse rio, a mergulhar em Deus, em mergulhar na vontade de Deus, tudo vai ser transformado na nossa vida. A nossa vida vai ser transformada, a nossa vida interior, a nossa vida exterior, né? A gente vai ter mais vontade de se cuidar, de cuidar de nós, que Ele também tem interesse nisso. Amém? Ele vai transformar a nossa vida financeira. Ele vai atrair as pessoas para Jesus. Porque quando eu falar, as pessoas vão ver Jesus em nós. Elas vão olhar para nós e vai dizer, sabe, eu já escutei essa palavra. Eu já escutei alguém falar sobre isso. Mas quando essa pessoa fala, algo diferente tem. Existe um brilho diferente nos olhos. Isso. Por quê? Porque a pessoa experimentou algo. Então, amados, é essa vida que o Espírito Santo quer que a gente passe para as pessoas. E eu só vou conseguir ter essa vida como? Diante dele. Com ele. Estando com ele. Passando tempo com ele. Aí ele vai me fazer entender que eu preciso andar como ele quer que eu ande. Orar de acordo com a palavra de Deus. E quando, amados, eu faço isso, em João 15, versículo 7, diz, se permanecer em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Às vezes as pessoas gostam só no finalzinho desse versículo, né? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas o comecinho do versículo é importante. Ele diz, se você permanecer em mim, você pode pedir o que quiser, mas não é qualquer pessoa pedir o que quiser e vai ser feito, não. É aquele que permanecer. Amém. Está falando sobre perseverança, sobre estar com o Espírito Santo. É sobre praticar a palavra. É sobre fazer aquilo que você já sabe. Deus não vai te cobrar nada daquilo que você não sabe. Não. Ele vai te cobrar, mas quando eu falo de cobrança, não é aquela cobrança chata, não. Deus faz aquela cobrança sim. Sabe que é porque Deus já sabe o fim da história. Ele já nos deixou saber o fim da história. Porque ele deixou a palavra aqui. Tem tantos exemplos de homens e mulheres de Deus que tiveram tantos momentos difíceis. E a gente sabe o fim da história, que deu certo quando eles fizeram a parte deles. Isso. Então, ele deixou você entender que se eu e você fizermos a nossa parte, a gente vai conseguir chegar lá. Sabe, ele faz essa cobrança assim. Menino seja disciplinado, né? Menino estude. Por quê? Porque a gente já chegou nessa fase que a gente sabe que se a pessoa estudar, ela vai ter oportunidades maiores, né? De empregos melhores, de salários melhores. Então a gente diz, seja disciplinado, que ela vai precisar de disciplina onde? No seu trabalho.
Ela vai precisar de disciplina quando chegar na faculdade. Então, se ele for treinado desde agora a ser disciplinado, quando chegar lá na frente, não vai ter problema nenhum. Amém? Então, é isso que Deus, é essa cobrança que Deus faz. Ele quer nos ensinar, porque ele sabe que se eu fizer a minha parte, vai dar tudo certo. Isso. Tudo vai ser conduzido bem. Amém? Aleluia. Então, envolve o Espírito Santo nisso. Em 1 João 5, ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha que interessante esse versículo. Ele diz, segundo a sua vontade. Então, isso quer dizer que se você orar qualquer coisa, vai acontecer? Não, ele está dizendo que se eu orar segundo a vontade dele, vai acontecer. Então, para eu orar a vontade dele, eu preciso saber qual é a vontade dele para mim. Como é que eu vou conhecer? Estudando a palavra, lendo, ouvindo boas ministrações, né? Ou lendo livros. Sabe, amados, tem coisas que eu tenho estudado sobre oração, sobre oração, tenho escutado pessoas que têm uma vida de oração já faz um tempo, líderes de oração. Então, assim, são coisas, amados, que às vezes a gente lê na palavra e a gente... Eu posso ter revelação, eu posso orar e Deus pode revelar a mim. Mas, se eu investir tempo em estar orando e escutando, lendo, né, esses livros, e escutando ministrações de pessoas assim, que têm conhecimento, que já têm experiência nessa área, eu posso chegar muito mais rápido do que eles. Do que o tempo que eles levaram. Porque teve pessoas, uma pessoa que eu estava escutando hoje, ela levou 20 anos para aprender aquilo que ela estava ensinando. E eu, dentro de 2 horas, coisas, vendo como tudo era, eu aprendi em 2 horas. Se eu não aprendi direito, eu posso voltar lá, ler, escutar novamente, ler novamente, e aquilo fica mais fixado em mim. Então você tem a oportunidade de hoje, né, estar exposto a conhecimentos e a vontade de Deus, as coisas que Deus quer para nós, muito mais rápido. Então entra nisso, não perde tempo, sabe? Não acha chato isso, é tão bom. É tão bom ler, é tão bom ter conhecimento da palavra de Deus, entender as coisas. Sabe, tudo vai ser mais fácil quando você estiver orando, quando uma circunstância chegar, Olha, se você sabe, por exemplo, que em Lucas, o que está escrito em Lucas 10, 19, sem você abrir sua Bíblia, você sabe o que está escrito lá? Lá está escrito que Jesus lhe deu toda a autoridade. Toda a autoridade. Um dia ele recebeu... Toda a autoridade foi dada a ele. E em Mateus está escrito que toda a autoridade foi dada a Jesus. Mas em Lucas, ele está passando toda essa autoridade para a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Então, se você entende que toda a autoridade está com você, quando o diabo se levantar, não é hora de orar mais. É hora de você usar a sua autoridade. Mandar ele embora. Sabe quantas vezes eu tenho 2 vira-lata aqui? Mas as vira-latas são muito obedientes, né? E tem o pitbull que não é tão obediente assim, né? Com uma pinche. E, às vezes, quando a gente fala, a vira-lata, eu posso falar assim, vá pra lá, fica aqui, e elas ficam bem quietinhas, obedecem de primeira. Mas o pitbull e a pinche, não. Eu tenho que, às vezes, falar com firmeza, dar uns gritos, pra ver se eles entendem o que eu tô falando e obedece. Então, às vezes, muitas vezes, o diabo vai se levantar com você, parecendo um pitbull. E você vai querer se ir para trás, né? Recuar. Mas você precisa entender que a autoridade é sua, quem manda é você. Então, você exerce sua autoridade no nome de Jesus. E a única alternativa que ele vai ter que fazer é baixar a cabeça e lhe obedecer. Então, como eu entendo isso? Como essa convicção chega? Enquanto eu passo o tempo de oração com meu Pai. Enquanto eu entendo. Sabe, Jesus disse que ele ia embora e ele ia enviar um consolador para você. E esse consolador, leia o capítulo 14 de João. Capítulo 16 e o capítulo 14 de João. Que fala sobre o Espírito Santo.
Então, quando ele começa a falar do Espírito Santo, ele diz que ele vai nos revelar coisas que a gente nem imaginou, que ele vai nos fazer entender. E quando a gente começar a entender as coisas do Espírito, as coisas de Deus, Deus vai se manifestar para mim e para você. Então eu preciso passar tempo com o Espírito Santo, fazer o Espírito Santo estar dentro das minhas orações para eu entender a vontade de Deus. Amém? Nós vamos, amados, debaixo de um novo tempo. A gente vai estar voltando às nossas atividades, né? Muitas igrejas já estão voltando no final de semana. Sabe, se você faz parte de uma igreja, sabe que eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você entenda que a gente precisa estar orando. Queria que você dedicasse um tempo de oração pelas igrejas, pelo seu pastor. Sabe, é muita responsabilidade para nós. A gente tá tendo que colocar as pessoas, a gente não vai estar trabalhando na nossa capacidade normal. Então, as pessoas têm que entender que não vão poder todas as pessoas estarem na igreja, né? Que se elas estiverem com alguns sintomas de doença, fazem parte do grupo de risco, for criança, bebezinha, né? Crianças até 12 anos, não vão poder estar na igreja. As pessoas vão precisar entender. E se elas não cumprirem isso, a gente vai precisar dizer para elas que elas não vão poder estar na igreja, né? Que se ela for velhinha, ela vai ter que esperar um tempinho ainda, ficar acompanhando ainda nas redes sociais, se alimentando assim, orando em casa. Então, às vezes, não vai ser uma coisa confortável para os pastores, né? Para estar dizendo não, para estar explicando. Então, é muito importante você estar cobrindo a sua igreja, cobrindo a sua liderança, cobrindo os seus pastores de oração. Então, eu quero convidar você a estar fazendo isso, sabe? E você mesmo pode estar orando por você e dizendo, Pai, obrigado, porque eu vou entender. Eu vou ser uma diferença. Amém. Sabe que aquilo que você diz e aquilo que você faz, a sua vida é conduzida por isso. Sabe, se você tem uma postura de rebeldia, se você já tem uma postura de dizer, não vai funcionar, não vai acontecer, eu não vou me submeter, sabe, você já vai com uma postura diferente. Você já vai entrar no negócio com uma postura diferente. Tenha uma postura correta. Aprenda a ver o lado bom das coisas. Sabe? Seja uma pessoa boa. Mas ninguém é bom comigo. Você é todo mundo? Não, você não é todo mundo. Como é seu nome? Meu nome é Dani. Você pode dizer o seu na sua casa? Então você é você. Então você pode ser diferente. Você pode decidir no seu coração que a partir de agora, nessa volta, a gente vai voltar diferente. Isso. Que a gente vai voltar mais animado, que a gente vai voltar mais avivado. Sabe, que aquilo que a gente sabia que não estava funcionando, que estava errado, a gente vai fazer funcionar agora. A gente pode decidir do nosso coração trazer o Espírito Santo para dentro da nossa vida de oração. Fazer ele participante da nossa vida. Fazer tudo ficar diferente. A partir de hoje eu vou orar pelos meus líderes, sabe? Eu vou orar pelos meus pastores. Eu vou orar pelas pessoas que vão se congregar conosco, que já estão conosco, sabe? Como vocês têm feito para manter o povo animado? Como vocês têm feito para fazer com que o povo volte? Porque às vezes eu vejo o povo tão frio e fico tão preocupado com isso. Sabe, amados, sabe como é que a gente faz isso? A gente faz isso orando, indo para o nosso lugar secreto. E você pode fazer isso, não só a gente fazer por você, mas você pode fazer por você mesmo. Você também pode estar no seu quarto de oração, orando pelos seus irmãos. Você pode estar orando pelas outras igrejas. Amém? Então faz isso, decide no teu coração, que a partir de hoje, os planos do diabo foram frustrados. Isso. Que ele tentou parar a igreja, mas ele não é maior. Deus é maior, o Espírito Santo que está dentro de nós é maior que tudo isso, que essa pandemia, que guerra política, que seja lá o que for, que esteja sendo apresentado para nós.
Deus é maior que tudo isso. Eu quero animar você a estar orando, a estar se colocando diante de Deus, para estar colocando rendido, o seu coração rendido, derramando o seu coração para o Senhor e se deixando molhar pela presença dEle. Sabe, deixa esse rio, mergulha nesse rio de Deus. Deixa Ele transformar a sua vida. Sabe aquelas coisas que você sabe que precisa corrigir? Corrige. Nos últimos dias, vivendo os nossos últimos dias aqui na Terra. Então a gente precisa ser rápido. A gente precisa ser rápido para ouvir Deus falar comigo. Sabe, eu não quero chegar lá no céu e ver as coisas e Deus dizer para mim, sabe, Dani, tu poderia ter vivido uma vida muito melhor, mas você não agarrou as promessas, você não passou tempo comigo, então você viveu uma vida medíocre lá na Terra. Você vai reinar agora, quando você poderia ter reinado em vida aqui. Isso. Amém? Então vamos entender, amados, que eu preciso andar em novidade de vida agora. Como eu vou andar em novidade de vida? Orando, passando tempo com o Senhor. Amém? Então eu queria incentivar você hoje à noite a fazer isso, a estar fazendo isso. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje à noite. Está animando o teu coração para não desistir, para continuar, para pegar firme, junto com sua liderança, junto com o Espírito Santo, amém? Ele te faz entender todas as coisas, sabe que tem coisas que a gente não consegue entender, por que eu estou passando por isso, por que está acontecendo, por que Deus não livrou fulano, né? Alguém chegou para mim e perguntou esses dias que tinha perdido alguém para o coronavírus e perguntou por que ele era uma pessoa de Deus, por que Deus não livrou? Sabe, amados, que tem coisas que é entre a pessoa e Deus. A gente não deve perder tempo com isso. Vai trazer a pessoa. Então não perde tempo com estas coisas. Sabe aquilo que não foi revelado na palavra de Deus, que Deus não nos deixou entender ou saber, era porque não era da nossa conta. A gente não precisava saber. Amém? Então vamos estar consertando a nossa vida, estar buscando ao Senhor e deixando tudo no lugar onde Deus quer que esteja todas as coisas, amém? E o nosso lugar é perto de Deus, o nosso lugar é perto do Espírito Santo, deixando Ele tomar conta da nossa vida e transformar a nossa vida, amém? Então era isso, espero que eu tenha inspirado você a estar orando e a entender, a deixar o sobrenatural de Deus fazer parte da sua vida, como se fosse natural, amém? É isso que Deus quer para nós, amém? Sabe? E eu quero te incentivar a estar lendo, né? Guilherme já compartilhou lá aqui no Facebook as regras que vão ter por causa dessa nova volta, né? Então a gente vai precisar sim obedecer todas estas regras, amém? Porque como Mama Jane disse, a gente precisa ser obediente, isso, né? Que não é porque, eu estou em fé, então agora eu vou para a igreja sem máscara. Não, amados, isso não é fé. Isso é desobediência. Regras não são para a gente ficar com raiva. Regras é para nos proteger. Amém? Verdade. Então, se mesmo que você está em fé, não quer dizer que você está lá limpando sua mãozinha, né? Deixando seu bebê em casa se você tem bebê, se você tem criança menor de 12 anos, você deixando sua criança em casa, deixando seu papai e sua mamãe que tem mais de 60 anos, né? Então, deixando eles em casa. Isso não quer dizer falta de fé, isso quer dizer obediência. Deus vai honrar esse tempo e vai fazer com que isso passe rápido. Amém. E vai dar tudo certo. Amém? Deus vai estar te guardando, Deus vai estar nos guardando. Então, fica ligado nessas informações, lê bem direitinho, aquilo que você não entender, você pode falar conosco, amém? Mas isso vai precisar ser cumprido sim, certo? Amém. Algumas pessoas têm perguntado, infelizmente, amado, se você chegar sem máscara na igreja, você não vai poder participar dos cultos. Então é preciso que você esteja de máscara sim, é preciso que você não tire a máscara durante os cultos, você vai precisar ficar com ela todo o tempo, amém? Amém. E crendo, amados, crendo que vem do lado bom das coisas, a gente vai estar lá, vai estar voltando e
E vai ser muito bom estar junto. Isso. Apesar de não poder estar abraçando, estar pegando na mão, mas a gente vai poder estar junto e olhar bem nos olhos, né? Os olhos vão ser muito importantes nesse momento. Aleluia. Né? Então eu quero animar teu coração. Continua orando dessa semana para dar tudo certo, né? Para tudo funcionar, né? Bem direitinho. E a gente tá voltando no próximo fim de semana. Se isso for confirmado, a gente vai estar colocando nas redes sociais, né? Vai estar colocando no nosso grupo do WhatsApp. Então fica ligadinho nisso. Amém? Então lê direitinho. Amém? Amém. Deus é bom. E se você, mas não tem Jesus na sua vida ainda, e você quer deixar Jesus participar da sua vida, eu quero te convidar, né, a dizer para Ele: vem morar no meu coração, Jesus. Perdoa todos os meus pecados. E quando você dizer isso, Ele vai entrar na sua vida, o Espírito Santo vai entrar dentro do seu coração, e você vai praticar aquilo que você ouviu hoje à noite, que é deixar o Espírito Santo participando das suas orações, e você vai ver como vai ser bom. Amém. Como vai ser fantástico, como vai ser uma vida cheia de aventura, porque não há nada melhor do que a gente ver Deus responder das nossas orações. Isso. Amém? Então, se a gente coloca o Espírito Santo junto, vai dar tudo certo. Amém? Isso mesmo. E também quero agradecer a você que tem sido fiel nesse tempo com seus dízimos e as suas ofertas. E se você continua querendo ser fiel, honrando a Deus nesse tempo, você pode entrar em contato conosco, que a gente vai estar te dizendo o horário que a gente vai estar lá na igreja, e você vai e está ofertando nessa igreja. Amém? Então, se você faz parte daqui de Sapé, né? Você mora aqui em Sapé e você quer se congregar conosco, eu quero convidar você a nos fazer uma visita, a nos conhecer. Amém? Vai ser muito bom ter você lá conosco. Amém? Deus é bom. Amanhã a gente vai estar aqui novamente trazendo a palavra às 7h30 da noite. Amém? Deus é bom. Até mais.